Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 196, módulo 14. O assunto: perguntas de revisão programadas. Vamos lá? Primeira pergunta. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos um condutor deslocando-se através de um campo magnético. Pergunta: o sentido de direção do movimento é para cima. Usando a regra da mão esquerda, determinar qual das seguintes proposições estão certa. Item A. A corrente induzidas de elétron irão fluir da direita para a esquerda. Item B. A corrente induzida de elétron irão fluir da esquerda para a direita. A resposta certa é o item B. A corrente induzidas de elétron irão fluir da esquerda para a direita. Passemos então para o item 17. Item 17. A resposta certa para a pergunta no item 1 é B. A corrente de elétron irão fluir da esquerda para a direita. Próxima pergunta. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos a extremidade de um condutor que está sendo girado através de um campo magnético. Pergunta: se o condutor seguir o caminho da seta pontilhada, a tensão gerada no condutor será: item A, alternada. Item B, contínua. A resposta certa é o item A, alternada. Passemos então para o item 2. Item 2. A resposta certa para a pergunta do item 17 é A. Conforme o condutor gira, sua direção de movimento através do fluxo magnético, ela muda continuamente. Isso faz com que a polaridade da tensão gerada ela mude periodicamente. Desta forma, é gerada uma tensão alternada. Próxima pergunta. Um mecanismo liga e desliga um gerador de corrente contínua. Ele é conhecido: item A, comutador. Item B, induzido. A resposta certa é o item A, comutador. Passemos então para o item 13. Item 13. A resposta certa para a pergunta do item 2 é A. O comutador liga e desliga a conexão da espira com a carga. Isso então faz com que a corrente sempre flua no mesmo sentido de direção através da carga. Uma vez que o comutador converte a corrente alternada da espira em corrente contínua, é às vezes chamado de retificador. Próxima pergunta. O condutor giratório no gerador de corrente contínua é chamado: item A, o comutador. Item B, induzido. A resposta certa é o item B, induzido. Passemos então para o item 19. Item 19. A resposta certa para a pergunta do item 13 é B. Próxima pergunta. Qual dos seguintes componentes é um dispositivo semicondutor que converte a corrente alternada em corrente contínua? Item A, um diodo de silício. Item B, um relé. A resposta certa é o item A, um diodo de silício. Passemos então para o item 4. Item 4. A resposta certa para a pergunta do item 19 é A. O diodo de silício, eles são usados em alternadores para converter a tensão alternada gerada em tensão contínua. O diodo de silício é usado muito em circuito eletrônico. Próxima pergunta. Qual da seguinte proposição
estão certas. Item A. O campo magnético ao redor de uma corrente induzida sempre ajuda o movimento que a produziu. Item B. O campo magnético ao redor de uma corrente induzida sempre opõe-se ao movimento que a produziu. A resposta certa é o item B. O campo magnético ao redor de uma corrente induzida sempre opõe-se ao movimento que a produziu. Passemos então para o item 25. Item 25. A resposta certa para a pergunta do item 4 é B. O campo magnético ao redor de uma corrente induzida, ela sempre opõe ao movimento que a produziu. Próxima pergunta. Toda vez que um comutador ou um condutor é deslocado através de um campo magnético, uma tensão é induzida. Pergunta: qual dos seguintes elementos determina o valor da tensão gerada? Preste atenção. Toda vez que um condutor ele é deslocado através de um campo magnético, uma tensão ela é induzida. Pergunta: qual dos seguintes elementos determina o valor da tensão gerada? Item A. A velocidade com que o condutor se desloca através do fluxo magnético. Item B. O tipo de isolamento no condutor. A resposta certa é o item A. A velocidade com que o condutor se desloca através do fluxo magnético. Passemos então para o item 18. Item 18. A resposta certa para a pergunta do item 25 é A. O valor da tensão induzida no condutor ela é determinada pela velocidade a qual o condutor se desloca-se através do campo magnético e a intensidade do campo magnético. O valor da tensão induzida ela depende também do número de condutor que são deslocados através do campo magnético. Próxima pergunta. Qual da seguinte proposição estão certa? Item A. Escovas são usados em alternadores, mas não em geradores de corrente contínua. Item B. Escovas são usados para coletar a tensão do comutador. Item C. Escovas são feitas de aço muito duro. A resposta certa é o item B. Escovas são usadas para coletar a tensão do comutador. Passemos então para o item 24. Item 24. A resposta certa para a pergunta do item 18 é B. A finalidade das escovas é de coletar tensão gerada do comutador e fornecer esta tensão para a carga. Próxima pergunta. O sentido de direção das linhas de fluxo de um campo magnético é presumido ser: item A, do polo magnético sul para o polo magnético norte. Item B, do polo magnético norte para o polo magnético sul. A resposta certa é o item B, do polo magnético norte para o polo magnético sul. Passemos então para o item 8. Item 8. A resposta certa à pergunta do item 24 é B. O sentido de direção do fluxo magnético é presumido ser do polo magnético norte para o polo magnético sul. Esta informação é necessária se você quiser usar a regra da mão esquerda para os geradores. Próxima pergunta. O sistema elétrico no automóvel é: item A, de corrente contínua, item B, de corrente alternada. A resposta certa é o item A, de corrente contínua. Passemos então para o item 23. Item 23. A resposta certa para a pergunta do item 8 é A.
Usa-se corrente contínua, por quê? Porque a bateria chumbo-ácido, que produz uma tensão contínua, é uma fonte de tensão muito conveniente, compacta e portátil, em comparação com outras fontes de corrente alternada. Próxima pergunta. Quando o motor de corrente contínua é um gerador, são ambos montados no mesmo eixo? O conjunto é chamado, preste atenção. Quando um motor de corrente contínua e um gerador, eles são montados junto no mesmo eixo, o conjunto é chamado, item A, um transformador, item B, um dinamotor. A resposta certa é o item B, um dinamotor. Passemos então para o item 6. Item 6. A resposta certa para a pergunta do item 23 é B. Um dinamotor é um sistema nos quais ambos, o motor e o gerador, são montados no mesmo eixo. Próxima pergunta. Qual é a finalidade de um relé de desligamento no circuito do gerador de um automóvel? Preste atenção, hein? Qual é a finalidade de um relé de desligamento no circuito do gerador de um automóvel? Passemos então para o item 14. Item 14. O relé desligamento desliga o gerador do circuito da bateria toda vez que a tensão do gerador é mais baixa que a tensão da bateria. Preste atenção, aluno. O relé de desligamento, ele desliga o gerador do circuito da bateria toda vez que a tensão do gerador é mais baixa que a tensão da bateria. Isso então evita que o gerador funcione como motor toda vez que a tensão da bateria for maior que a tensão do gerador. Próxima pergunta. Qual é a vantagem de usar mais de uma espira de fio para o induzido de um gerador de corrente contínua? Preste atenção na pergunta. Qual é a vantagem de usar mais de uma espira de fio para o induzido de um gerador de corrente contínua? Passemos então para o item 26. Item 26. Uma tensão de saída, ela será mais uniforme. Ela é obtida quando há mais condutores no induzido e mais seção no comutador. Muito bem. Com isso, gente boa, terminamos esta nossa aula. Então, pessoal, até a próxima!